A paz do Senhor para todos. Gostaria de neste dia trazer uma reflexão para o seu coração, que está no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, que diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus havia lhe falado, e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma e nem duas vezes. Vemos aqui uma das histórias do povo de Israel. O rei da Síria, naquela época, ele fazia guerra contra o povo de Israel. E ele fazia o seu planejamento ali com os seus homens de guerra, com os seus conselheiros, e falava: olha, nós vamos atacar em tal e em tal lugar. Nós vamos destruir Israel. Eles estavam em guerra contra Israel. Mas quando eles planejavam que iam para um lugar, Deus avisava o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu avisava o rei de Israel, falava: olha, rei, não passa por tal lugar, não vá em tal lugar, porque o rei da Síria vai estar lá com o seu exército. E Deus dava o livramento para o povo de Israel. O rei da Síria ficava muito nervoso quando chegava lá, o exército inimigo não estava lá, e ele ficava muito nervoso. No outro dia ele fazia a mesma coisa: nós vamos para tal lugar agora. Quando chegava lá, o exército de Israel não estava, porque Deus tinha dado o livramento através do profeta Eliseu. Todas as vezes que aquele rei planejava destruir Israel, ele não conseguia. Então ele ficou muito nervoso, ficou irado. Versículo 11 diz assim: Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Então ele se turbou, ficou perturbado, e chegou para os seus soldados e perguntou: Quem de vocês aqui está nos traindo? Quem de vocês aqui não é a favor de nós e é a favor do rei de Israel? Por favor, se manifeste. Quem aqui está traindo o seu rei? E um dos homens, um dos seus servos, falou assim: Não, ó rei, não, ninguém de nós está traindo. Mas lá em Israel tem um profeta. Que coisa maravilhosa. Esse servo falou para o rei que lá em Israel havia um profeta do Senhor. Versículo 12 que diz assim: Disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele falou: olha, rei, tudo que tu fala em secreto, o Eliseu sabe. Deus conta para Eliseu, e ele fica sabendo e conta para o rei de Israel, e nós não conseguimos obter êxito nas nossas batalhas. E o rei falou: então é Eliseu que está fazendo isso? É só um homem? Então, em vez de nós destruir um exército todo, vamos matar Eliseu. E foi-se um grande exército para destruir, para matar Eliseu. E o rei disse: Vem ver onde ele está, para que envie e mande fazê-lo saber, dizendo: Ele está em Dotã. Os servos disseram: ó rei, ele está em Dotã. E foram até Dotã para matar Eliseu. Versículo 14: Então enviou lá cavalos e carros e um grande exército. Eis que vieram à noite e cercaram a cidade. Foram lá, cercaram a cidade com a intenção de matar Eliseu, porque Eliseu estava estragando os planos do rei da Síria, através da palavra que Deus dava para ele, e ele avisava o rei de Israel. E quando o moço de Eliseu se levantou de madrugada, levantou cedinho e olhou em volta, a casa estava cercada, a cidade estava cercada. E ele falou: ó meu senhor, homem de Deus, o que nós vamos fazer agora? Estamos cercados, vamos morrer, porque tem um grande exército aqui em volta, nós iremos morrer. E Eliseu ficou tranquilo, sossegado, porque Eliseu, ele confiava em Deus, ele sabia que Deus estava com ele. E Deus falou assim, e Eliseu falou assim, no versículo 16: Não temais, porque maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Eliseu falou para ele: olha, fique tranquilo, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Mas nós, seres humanos, nós carnais, muitas vezes nós olhamos o problema, a dificuldade com o olhar humano e nos desesperamos. É normal, porque nós somos seres humanos, nós somos carne.
mas Eliseu era um homem espiritual. Ele era carne também, mas ele era cheio do Espírito. E é assim que nós devemos ser, diante da dificuldade, diante do problema, quando vir a luta para você, quando vir a enfermidade, quando o médico falar, olha, não tem jeito, essa enfermidade não tem cura, você acabou, para você não tem mais jeito. Quando vier o desemprego, quando vier a dificuldade, não se desespere, mas tenha fé que Deus vai mandar um anjo para te socorrer. E o que eu quero dizer através dessa mensagem neste dia é que Deus mandou um exército de anjos para livrar Eliseu e o seu servo. E ele falou, não temas, porque conosco está. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. E Eliseu orou, versículo 17, Eliseu orou e disse, peço, Senhor, que abra os olhos do moço para que ele veja. E Deus abriu o olho daquele moço e ele viu cavalos. Olha, versículo 17. Peço, Senhor, que abra os olhos do moço para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e eis que ele viu, que estava no monte. Estava no monte cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, anjos poderosos para guerrear aquela batalha a favor de Eliseu. E eu quero dizer que Deus mandará os seus anjos para te socorrer. Os anjos de Deus estão a nosso favor para nos socorrer, para nos dar vitória a hora que a gente precisar. Senhor, manda o teu anjo, me socorre. Deus vai mandar o anjo dele para te socorrer. Aí, Eliseu, ele não se desesperou, ele orou ao Senhor. Versículo 18. E desceram a eles Eliseu e orou e disse, peço, Senhor, que fira-os de cegueira. Eliseu, ele estava ali sozinho com o seu servo e um grande exército veio para matá-lo. Com certeza ele ia ser morto se Deus não intervisse, se Deus não o ajudasse. Mas ali estava com ele um grande exército de anjos poderosos. E Eliseu orou e falou, Senhor, eu peço que use esses anjos para ferir esses homens de cegueira. E aqueles anjos passaram por aqueles homens e todos eles ficaram cegos. Aquele grande exército que veio para matar Eliseu ficou cego. Não tinha como encontrar o caminho para ir a qualquer lugar ou matar Eliseu. E o que Eliseu fez? Eliseu não os matou. Eliseu não pagou com a mesma moeda, o mal por mal, né? Mas ele pagou o mal com o bem. O que ele fez? Ele pegou aquele grande exército que estava cego e os levou até Samaria. Ele estava em Dotã, de Dotã a Samaria era longe, e eles caminharam, com certeza, um segurando no ombro do outro, a Bíblia não diz assim, mas eu imagino, com certeza, um segurando, fizeram aquela fila grande, um segurando no ombro do outro, e eles foram até Samaria. Quando chegou em Samaria, o rei de Samaria perguntou para Eliseu, o que nós vamos fazer com esse povo? Vamos matar? Eliseu falou, não. Eliseu orou e pediu para Deus, Deus, abre os olhos deles novamente. E Deus abriu os olhos daqueles homens, todos eles voltaram a ver. Eliseu falou para o rei, ó rei, dê para eles uma grande festa, um grande banquete, dê a eles comida, bebida e uma grande festa. E festejaram naquele dia com os inimigos. Eliseu deu uma grande festa, o rei de Samaria deu uma grande festa para eles. Uma grande confraternização. E eles ficaram pensativos e falou, poxa, nós viemos matar este homem e eles o tratou com tanta honraria e guardou e não nos matou. E a partir deste momento, houve paz em Israel. O rei da Síria, o rei da Síria, ele não mais quis guerra com o povo de Israel. Porque Deus livrou, Deus guardou através do profeta Eliseu. E o que eu quero te dizer é que o anjo do Senhor acampa ao seu redor, como diz lá no Salmo 91, que o anjo do Senhor, ele se acampa ao nosso redor. Deus usa os seus anjos a nosso favor para trabalhar por nós. Então não se desespere, meu irmão, minha irmã. Use aquilo que está na tua mão, aquilo que Deus te deu, as armas que o Senhor te deu. Os anjos são ministros, espíritos ministradores que estão a nosso favor. A Bíblia diz também que toda arma preparada contra nós não prosperará. Está lá em Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda arma que o inimigo preparou contra você para te destruir,
como preparou para destruir o profeta Eliseu, não vai prosperar. Toda arma que ele preparar para destruir tua vida, para acabar com você, o diabo armar um laço e falar assim: agora eu vou destruir aquela crentinha, agora eu vou acabar com aquele irmãozinho. Toda arma preparada contra ti não vai prosperar, porque você é servo do Senhor, você é serva de Deus, você é fiel. Nenhum mal vai te suceder, nem praga alguma vai chegar na tua tenda. Nenhuma maldição, a Bíblia diz que nenhuma maldição sem causa, ela não encontra pouso, né? Maldição sem causa, ela não encontra pouso. Está lá em Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Né? E se alguém quiser fazer macumbaria, feitiçaria contra a tua vida, quiser fazer algum mal contra ti, isso não vai pegar em você, porque você está guardado pelo anjo do Senhor, nenhum mal vai te atingir. Se você for um crente fiel a Deus, verdadeiro, que anda na palavra do Senhor, que segue os seus mandamentos, você não deve temer nenhum mal, porque Deus está com você. O anjo do Senhor se acampa ao teu redor para te livrar, para te guardar. O diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso redor querendo nos destruir, mas Deus mandou o seu anjo para nos guardar. Então tenha fé, tenha confiança, não se desespere quando vir a luta não, mas tenha fé, tenha calma, tenha paciência como Davi falou no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. O Senhor está te ouvindo, o Senhor não está inerte ao teu pedido, o teu clamor, mas Ele está te ouvindo, Ele vai te atender no momento certo, porque tudo tem um tempo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Nada acontece se não for no tempo. Então espere no Senhor, tenha confiança e creia que maior é o que está com você do que o que está no mundo. Amém? Que essa palavra fique para a sua meditação.